conhece o que são busólogos? Qual a especialidade justamente do estudo desses profissionais? Vamos conhecer então agora. Ao meu lado eu tenho o prazer de ter o Rogério e o Juversi. Conta pra gente, o que é um busólogo, Rogério? Bom, na verdade o busólogo ele é um especialista em transporte, uma pessoa que admira, gosta e procura correr atrás de informações e criar ideias também que possam melhorar o transporte do dia a dia. Muito interessante isso. Agora eu queria entender um pouco mais. Da onde vem o interesse por estudar o ônibus e o transporte? Bom, no meu caso, tudo começou com meu pai, que trabalhava na CMTC, né? E ele era cobrador, então sempre estava participando de concurso, de desenhos, sempre ia com ele trabalhar. Naquela época era permitido os filhos trabalhar junto com os pais, o pai levar o filho para trabalhar. Então vivi muito no meio dos ônibus, né? Então isso acabou me criando interesse, né? E saber mais sobre o assunto. No caso então, família, né? Você tem o pai que já estava imerso nesse dia a dia, né, que já estava super envolvido com o dia a dia do ônibus, aí por interesse, filho sabe como é que é, né? Sempre está curioso, está atento e continuou então a pesquisar, né, a estudar, a querer saber um pouco mais desse universo. E o teu caso? Bom, no meu caso eu não tenho ninguém na família ligado ao transporte. Foi iniciativa própria, tanto é que em casa ninguém gostava, mas o dia que eles perceberam que dava para dar um crescimento, principalmente financeiro, né, que hoje nós ganhamos a vida trabalhando com ônibus, aí a conversa mudou. A gente está aqui diretamente do stand do canal do ônibus aqui na Transpúblico 2011 e eu queria explorar um pouco mais disso daí. Dá para viver hoje em dia como busólogo, ou seja, é um meio de vida como você falou agora, é um profissional respeitado, é um profissional procurado, as pessoas usam o conhecimento de vocês como fonte de pesquisa? Certamente. Na verdade o busólogo ele é um crítico. E essas críticas são construtivas. Então a intenção qual é? Lança-se um ônibus novo, ele vai lá, anda, é como se fosse um piloto de testes. E com isso ele consegue visualizar aquilo que muitos que fizeram não conseguiram. Então a gente vai buscando ideias, dando ideias, o pessoal vai acolhendo e a coisa vai acontecendo. Mas dá para sobreviver sim, tranquilamente. Dá até porque esse pessoal aqui não brinca em serviço, eles pesquisam muito, estudam muito. Aqui nesse evento, imagina como é que é para eles, eles estão com os olhos arregalados, atentos a tudo que está acontecendo, a todas as novidades. Tem alguma coisa que está te chamando a atenção? Alguma tendência, algum tipo de carro em especial que você tem olhado e tem falado, isso me chama a atenção, me desperta interesse por algum motivo? Conta para o pessoal. O que está despertando muito interesse são os projetos dos PRT, né? Que são ônibus desenvolvidos para andar exclusivamente em corredores, para ter um tempo de viagem curto e também transportar o passageiro com mais qualidade. Olha só que interessante, tempo de viagem mais curto, né? E mais qualidade no transporte. O que o usuário tem reclamado, ou pedido, ou questionado? Qual que é o maior interesse hoje em dia do sistema do ponto de vista do usuário, de quem utiliza diariamente o ônibus? Bom, um problema que apareceu muito com as mudanças que houve da gestão antiga da prefeitura, antes de chegar o atual prefeito, era que muitas linhas foram acabadas. E essas linhas elas beneficiavam no sentido, ou seja, como é que fala? De uma parte do sistema que agora está sem assistência. Isso, Então o que aconteceu? Naquele tempo, o tempo maior que a pessoa ficava num ponto era mínimo. Hoje aumentou bastante, porque algumas linhas que eram como concorrência não existem mais. Mas em matéria de ferramental, os passageiros hoje estão felizes, porque a maioria das empresas já tem uma frota totalmente renovada. A tecnologia está aí, a cada esquina você vê 5, 6 que são 0 quilômetros, né? E o problema maior só ficou essa questão de tempo, que o pessoal quer o ônibus na hora. Isso é mais um ponto de dúvida, talvez, para quem esteja assistindo a gente. O busólogo ele não estuda só o carro, o veículo, né, o ônibus em si. Ele estuda tudo que está relacionado com o sistema de transporte. Ou seja, você acabou de falar agora sobre o ponto, né, os terminais de transferência ou os pontos de ônibus, onde as pessoas embarcam, aguardam para embarcar. Estuda também o corredor, estuda o sistema, estuda as linhas. É um estudo completo. Completo. Acessibilidade, a gente faz também uma logística
voltada do ponto inicial ao ponto secundário. Eu particularmente costumo, com os meus amigos fiscais, motoristas, eu dou uma olhada nos relatórios, a gente procura ver o tempo de partida de um ônibus com outro, e a gente vai acompanhando isso de perto, e a gente sabe a necessidade da população. Só que fica uma dica para a população que está em casa. A obrigação de cada um dos usuários é fazer o quê? Procurar se inteirar dos itinerários, porque às vezes a pessoa tem que ir até um determinado ponto e tem uma linha que na verdade passa ali e ele não sabe. Então pega lá o bilhete único, que te dá uma acessibilidade maior, e você pode se servir de várias conduções e chegar no seu destino sem um atraso que eles acabam prevendo se esperar um único itinerário.